Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa unidade curricular de aprofundamento Povos Amazônidas. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História, e estou aqui com a minha colega. Eu sou, a professora, continuando também o nosso momento aí dos povos amazônidas, e eu sou a professora Ludmila Dutra, gente. Então, nós iremos estudar, e verificar aí alguns pontos que vão estar relacionados à Amazônia. Então, vamos lá verificar nossa aula 6. Olha só, na aula 6, o objeto de conhecimento vai ser representação dos povos e comunidades tradicionais e indígenas. E o detalhamento, vozes ancestrais, perspectivas e desafios na representação dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Então, gente, vamos agora para o momento da nossa aula. Muito bem, turmas, nós estamos aqui no meio de uma comunidade indígena, porque essa aula ela é muito especial. Nessa aula nós vamos explorar a multietnicidade dos povos originários, vamos desconstruir alguns estereótipos que eles ainda carregam. Então, gente, nesse momento nós vamos estudar quem vai ser aí os povos indígenas, E o que vão ser essas comunidades tradicionais. Quando a gente fala, a gente comenta povos indígenas, comunidades tradicionais, porque a gente não pode mais utilizar esse termo aldeia, tá? Então, olha só, os povos indígenas no Brasil vão ser aqueles que habitavam, o território brasileiro muito antes ali da chegada dos colonizadores portugueses, E eles vão manter aí uma conexão, gente, contínua com a terra, com a cultura e também os costumes, além também de ter o quê? Uma organização social e também política, tá? E isso remonta aí os seus antepassados, professora Shirley? Exatamente. E segundo o Instituto Socioambiental, professora, existem cerca de 266 povos indígenas no Brasil. O Censo Demográfico de 2022, só para a gente ter uma ideia, ele registrou uma população indígena de cerca de 1.693.535 habitantes. Esse montante ele representa cerca de 0,83% do total de brasileiros. E o que são essas comunidades tradicionais? Tá? Esses grupos que se incluem nas comunidades tradicionais, eles podem incluir povos indígenas, mas também outros povos étnicos e culturais, que mantêm práticas tradicionais como extrativistas, quilombolas e ribeirinhos. Mas para fins desta aula, nós vamos trabalhar com os povos indígenas que fazem parte desse grupo das comunidades tradicionais. Agora, olha só, professora Shirley, a senhora trouxe aí, alguns pontos, principalmente em relação a números. Imaginem, passamos por todo esse processo de colonização, com a chegada dos europeus, chegando, no litoral brasileiro, vindo, explorando, e é aí que começa o que, infelizmente, as mortes, o extermínio dos indígenas. Então, vocês podem imaginar, como é que estava essa quantidade de habitantes que já existia aqui no nosso país, Consequentemente, com o passar do tempo, se chamou Brasil. Então, a gente observa que, a partir desse momento, com a chegada, infelizmente, dos europeus aqui, que acabam exterminando, os indígenas, a gente pode verificar o quê? A quantidade, Imagina a quantidade que se tinha, desde ali do período que ocorreu esse processo de colonização, Então, isso tudo a gente vai observar também
com o passar dos anos, tá certo? Mas como será, né, que os indígenas já estavam aqui, né, os povos originários? Como que acabou ocorrendo, né, esse povoamento aqui das Américas, né, professora Shirley? E isso é um dado muito importante. Então, já que a gente está falando, está retomando essa história, vamos lá para o povoamento da América. Então, há cerca de aproximadamente 15 mil anos, a gente vai observar aqui, trouxe para vocês uma animação para mostrar como que se deu esse processo de chegada dos primeiros seres humanos até o nosso continente. Vamos observar. Então, a gente observa aqui que a origem do ser humano, ela se dá no continente africano e a partir dali ele vai migrando para outros locais. A população que chegou até a América, ela veio através do Estreito de Bering no último período glacial. Então, eles partiram da Ásia, atravessaram o Estreito de Bering lá em cima, é uma faixa ali entre a Ásia e a América do Norte, e a partir daí eles passaram a povoar todo o continente americano, chegando a formar grandes impérios, como a gente tem exemplos aí dos astecas, dos incas, as cidades-estados dos povos maias. E no Brasil, como que vai se dar esse povoamento? No Brasil, existem indícios de que eles teriam chegado há cerca de 12 mil anos, certo? E como a professora comentou agora, quando os europeus chegaram no território que hoje é o Brasil, quando houve a invasão portuguesa ao território brasileiro, haviam aproximadamente cerca de 5 milhões de habitantes. Então, nós tínhamos 5 milhões de povos indígenas. E hoje, professora, de acordo com o censo que nós vimos de 2022, nós temos cerca de 1,5 milhão, certo? Então, olha só o que ocorreu, né? Dizimando aí com todo esse processo histórico que a gente teve, né, gente? Então, realmente, né, professora Shirley, a gente pode observar que com o passar dos anos, né, com a chegada, com a exploração, né, o que se tinha ali? Pessoas, seres humanos, porém, eram seres humanos que para os europeus não eram parecidos com eles. Então, o que era para eles, né? Eram povos incivilizados que não eram dotados de humanidade. E isso vai justificar muitas das ações dos europeus perante esses povos. E aí a gente traz a cartela com alguns dados importantes do que a gente vem falando, né? Então, estima-se que em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao território que hoje é o Brasil, havia aí cerca de 5 milhões de indígenas. E segundo o censo demográfico de 2022, gente, segundo o IBGE, a população indígena no Brasil é de aproximadamente 1.693.535 pessoas, e isso representa em torno aí de 0,83% do total de habitantes do nosso país. Então, a gente observa, através desses dados, como vai ocorrer o processo de dizimação, de extermínio da população indígena a partir do processo de colonização. Então, como que isso vai ocorrer? Por meio de doenças, por meio de conflitos, por meio da escravização da mão de obra indígena. Mas esse dado, que ele traz uma informação muito triste, muito preocupante, ele também revela um outro dado importante. Nós temos hoje uma população indígena que está resistindo, que resistiu a todo esse processo colonizatório que dizimou boa parte de sua população, mas que ainda hoje, apesar de enfrentar inúmeros desafios, permanece resistindo através da manutenção da sua cultura e da luta por seus territórios. Isso mesmo. E a gente vai também estudar aí que, em comparação aí o ano de 2001, né, quando o IBGE ele estima aí um pouco mais de 700 mil indígenas no Brasil, houve um aumento significativo, né? Então, a gente observa que as pessoas elas começam a se identificar como indígenas, porque antigamente tinha-se esse preconceito, né? Através do estereótipo que foi criado com o passar dos anos. Então, futuramente, pode ser que aumente, as pessoas elas comecem realmente a se identificar como indígenas, porque se a gente for verificar esse marco histórico, parte do nosso sangue vai ser indígena, né, gente? E o crescimento da população indígena, desde lá do início dos anos 2000, pode ser atribuído a alguns fatores. Vai ser o quê? O maior reconhecimento de identidades dos povos
originários. Então a gente percebe que a partir dessa data, desse período histórico, vai haver um aumento no número de pessoas se identificando como indígenas, porque até aquele período era considerado algo pejorativo você ser considerado indígena. Então muitos desses povos, muitas dessas pessoas, elas acabavam não reconhecendo a sua identidade. Então a partir de políticas afirmativas, a gente vai ver esse crescimento no número de pessoas se declarando indígenas. Outro fator que vai fazer com que ocorra esse aumento da população indígena no Brasil vai ser a questão da demarcação de terras. Isso é muito importante para a preservação da cultura indígena. Por quê? Porque eles vão ter um local para comungar ali de suas práticas, de sua religião, de sua cultura, e isso vai fortalecer suas práticas, o desenvolvimento de sua cultura. E aí, consequentemente, a gente tem a resistência cultural desses povos, dos povos originários. Porque até mesmo se não ocorresse essa resistência, né, isso não estava ocorrendo o que nós temos atualmente com esse aumento da população indígena. E agora, a gente também pode observar que com o passar dos anos, tendo esse aumento, a gente verifica aí as etnias, né, que acabaram surgindo com o passar dos anos, porém também elas resistiram atualmente. Em alguns dos povos indígenas do Brasil, a gente vai observar que através dessa tabela, né, com as etnias que nós temos, com a quantidade, com a população e os estados que vão marcar, né, essas etnias. Por exemplo, o Guarani, né, a gente vai verificar aí que no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e o Pará também, né, vão estar aí com essa quantidade de 85.255, né, habitantes que são da etnia do Guarani, os povos indígenas. Mas, além do Guarani, olha só, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, às vezes a gente comenta, mas no Sul tem indígena? Sim, no Brasil inteiro, gente. No Brasil inteiro vamos ter povos indígenas que vai estar distribuído de acordo com a sua etnia. Mas depois do Guarani vamos ter quem? Os ticunas, né? Que já vai estar aqui no nosso estado do Amazonas, 53.544, que é uma quantidade relativamente, né, comparada às outras etnias, elevadas para somente um estado, tá? Enquanto o Guarani, com essa quantidade de estados, tendo aí em torno de 8 estados, né? 7, 8 estados, a quantidade é elevada, mas olha só, o ticuna no estado do Amazonas, né, vai ter uma bem maior, tá? Também a gente vai verificar outra etnia que também tem uma grande quantidade relativamente, né, que vai ser os Caingangues, com 40.620, já pega a parte da região sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Voltando para o norte, nós vamos ter quem? Os Macuxi, que representam ali cerca de 33.603 habitantes. Então, vocês percebam aí, quando a gente fala nas etnias que habitam aqui o norte, nós temos cerca de 50 mil no Amazonas, em Roraima nós temos os Macuxi com mais de 30 mil, enquanto que nos outros estados ali do sul e do sudeste, os Terena, os Guajará, Chavante, Potiguara, Pataxó, eles têm um número maior. Tem um número menor de povos, porque a gente tem um dado histórico importante que justifica isso. O que ocorre? Quando houve o processo colonizatório, os invasores, os europeus, eles vão chegar no litoral brasileiro, e os povos indígenas que habitavam a região do litoral, eles vão ser os primeiros a sofrer com o genocídio da colonização. Então, portanto, essas etnias estão em menor número, enquanto que o norte, de certa forma, sofreu esse processo mais tardiamente por conta do isolamento geográfico, né, professora? Isso mesmo. Então, a gente observa, né, que acaba sendo marcado tanto a parte
da região centro-oeste do nosso país e também da região norte, né? E quem sabe futuramente as pessoas começando a se identificar como indígenas, como os povos originários, também essa quantidade aumente. Às vezes as pessoas procuram a sua etnia, né? Verificando ali o meu avô, meu bisavô, né? Era indígena, de que etnia ele fazia parte. E aí a gente vai pegando todo esse fator histórico e essa quantidade de habitantes relacionados, né, a essas etnias pode aumentar cada vez mais. Tá então, certo, a gente percebe assim como são grupos diversos, né, professora? Dando sequência, então, à nossa aula, nós vamos observar a multietnicidade da população indígena brasileira. Então, de acordo com o nosso gráfico, a gente percebeu que são vários povos indígenas, são várias etnias. E essas etnias, elas não são uniformes, elas não são homogêneas. Essas etnias, elas vão ter suas características próprias, específicas, certo? Então, a gente vai observar essa multietnicidade e como a diversidade étnica entre os povos indígenas brasileiros, ela resulta numa grande variedade de culturas. E em cada etnia, né, que a gente for analisar ali, essas etnias indígenas no Brasil vai ter o seu próprio conjunto, gente, de crenças e tradições, né? Não é porque é indígena todo mundo vai ser igual. Não é assim não, tá? Vai ter essa multietnicidade, tá? Mas também a gente vai ter as tradições, né, professora Shirley? Isso. Então, essas tradições, elas foram estabelecidas há centenas de anos e continuam a ser transmitidas de geração em geração, através da oralização. Então, os mais velhos vão repassando para os mais novos os seus costumes, as suas lendas, os seus mitos, e com isso, eles vão perpetuando as suas tradições, as suas práticas. E dada, né, toda essa diversidade, gente, não é correto falar em uma única cultura indígena aqui no nosso país, tá? Porque é indígena, tudo vai ser igual, né? Todos vão falar o mesmo idioma, né? Não, gente, cada etnia vai ter o seu modo de vida, o modo de cultura, tudo vai ser diferente. Por isso vai existir essa multietnicidade, né, professora Chico? Os povos indígenas brasileiros, eles são multiculturais, com símbolos e costumes muito particulares. Cada povo tem a sua cosmogonia, a sua forma de enxergar o mundo, de se relacionar com a natureza. Existem elementos que eles comungam, né, professora? No entanto, existem as suas especificidades. E esses povos enfrentam desafios. Quais são esses desafios enfrentados por eles? Atualmente, os desafios, né, vai estar ligado muito onde os povos indígenas e as comunidades tradicionais, elas enfrentam uma série de desafios que acabam incluindo perda de territórios, infelizmente, gente, principalmente ali pela prática do extrativismo, né, chegando naquela área e querendo adentrar e tomar dos indígenas à força, matando, infelizmente. Além da perda de territórios, o desmatamento, essas invasões ilegais, que consequentemente também pode levar a essa perda de territórios, e também a exploração dos recursos naturais, que também vai ser um fator que acaba prejudicando muito as comunidades tradicionais. Agora, muitas comunidades indígenas, gente, acabam lutando para preservar suas tradições culturais e também as línguas, tá? E a erosão da língua materna, ela também pode levar à perda de conhecimentos ancestrais e práticas culturais, comprometendo a identidade indígena. Infelizmente, é muito comum que os mais novos, devido ao imperialismo, devido ao uso desenfreado de tecnologias, a gente viu que a tecnologia ela é muito boa, mas ela também, até em certa medida, ela atrapalha um pouco. Ela acaba também fazendo com que os mais novos eles não conheçam um pouco da sua língua materna. E isso, infelizmente, faz com que se perca
perca um pouco dessa cultura. Além disso, eles lidam com o preconceito, com estereótipos e uma representação inadequada ou distorcida na mídia e em outros espaços culturais. A questão dos estereótipos é uma questão muito problemática, né? A gente trouxe alguns exemplos de estereótipos comuns dos povos indígenas, mas antes vamos trazer o conceito. O que são estereótipos? Estereótipos são preconceitos, são ideias pré-concebidas a respeito de determinado grupo social, grupo étnico. Por exemplo, o brasileiro. Qual a ideia que o brasileiro, que os gringos, né, que os povos de outros países têm a respeito dos brasileiros? Que sabe sambar, que adora futebol. Esse é o estereótipo do brasileiro lá fora. Mas todo brasileiro sabe que tem samba no pé, professora? Todo brasileiro adora futebol? Não. Então esse é um estereótipo que o brasileiro carrega. É uma homogeneização simplificada do brasileiro. Mas não é bem assim, certo? Então vamos analisar quais são os estereótipos atribuídos aos povos indígenas. Um deles, gente, vai ser o quê? O índio selvagem, né? Mas esse estereótipo do índio selvagem vai estar ligado ao quê? Vai ser um dos estereótipos mais comuns, tá? E a ideia que acaba levando aí o índio selvagem, né? Aquela pessoa que não quer contato com ninguém, não quer se comunicar, né? É que os povos indígenas, eles vão ser primitivos ou realmente selvagens ali vivendo em florestas, praticando atividades que vão estar associadas ao passado distante, quando ainda não tinha nenhum desenvolvimento, né? Então essa visão vai ignorar o quê? A complexidade das sociedades indígenas, tá? E a sua capacidade de quê? De adaptação e também de inovação aí ao longo dos séculos. E isso vai estar ligado ao quê? A esse estereótipo que acabou sendo criado com o índio selvagem. Outro estereótipo muito comum, professora, é o de guerreiro e violento, de que todo indígena, ele é guerreiro, ele é violento, e esse estereótipo de que ele é agressivo, muitas vezes ele é associado a imagens de violência e de combate. Ele é frequentemente usado para justificar a repressão ou a marginalização dos povos indígenas, desconsiderando sua cultura pacífica e rica em tradições de harmonia com a natureza. Até mesmo porque eles vão ter o modo de vida deles, né? Então, cada um vai viver do jeito, né, que acaba tendo a sua parte cultural, né, minha professora Shirley? Mas, além de guerreiro violento, também vamos ter aí outros estereótipos. E um deles vai ser o quê? Nobre selvagem, né? Esse estereótipo, gente, vai existir aí, como que o indígena, ele é um ser perfeito e puro, né? Em harmonia total ali com a natureza, embora possa parecer positivo, né? Esse estereótipo, ele acaba desumanizando ali os povos indígenas e idealizando, né, toda essa situação ali de maneira que acaba ignorando a complexidade que vai existir ali das culturas e dos desafios que acabam surgindo para essas pessoas, para as pessoas que vivem em determinada etnia. Então, tendo essa visão que o índio, ele não pode fazer nada ali para sair do caminho, né? Porque são seres humanos, nós somos seres humanos, então o ser humano erra, assim como os povos indígenas, né? Cada um eu tenho uma parte indígena, então tudo isso vai estar relacionado, tá? A parte em que acaba estereotipando, né, o nobre selvagem. Tá? Mas também vamos ter outras situações que vão estar relacionadas a isso, que vai ter os impactos, né, através desses estereótipos. Então, vamos analisar agora quais são os impactos, de que forma esses estereótipos eles prejudicam os povos indígenas. A gente tem a questão da discriminação e do preconceito, né? Esses estereótipos, eles reforçam preconceitos, levando a atos de discriminação contra os povos indígenas. Eles podem ser usados, infelizmente, para justificar atitudes racistas e ações prejudiciais contra os povos originários.
Além da discriminação, também vamos ter o quê? A representação inadequada na mídia. A mídia, gente, muitas vezes ela perpetua estereótipos, né? Apresentando o quê? Uma visão ali meio simplista, né? E acaba descontextualizando ali os povos indígenas. E isso limita o quê? A compreensão das pessoas ali que estão observando a mídia, né? Nessa diversidade indígena e acaba o quê? Obscurecendo questões mais importantes que podem ser tratadas relacionadas aos povos indígenas. Outro impacto que esses estereótipos causam é a questão da perda de identidade e cultura. Eles podem enfraquecer a identidade indígena, impondo imagens que não correspondem à realidade das comunidades indígenas. Além disso, eles também podem levar à apropriação cultural, onde símbolos indígenas são usados sem respeito ou sem entendimento algum da sua cultura. Então isso, gente, acaba, né, fazendo com que surja esses estereótipos e prejudicando, né, toda essa parte cultural e acaba ocorrendo esses impactos, né, professora Shirley? Isso, professora. E para falar um pouco mais sobre isso, a gente trouxe para vocês uma convidada da etnia Munduruku, que vai explorar um pouco mais, já que ela carrega na pele um pouco desse estigma, e ela vai trazer para a gente o que o povo dela faz para superar esses desafios. Aju, Oburé, Bibiyu, Popoyu, Obuté, Daniele, Omunduruku Nhan It, Chipá, Onumuhayuá. Eu falei na língua Munduruku. Oi, amigos, meninas, meninos. Meu nome é Daniele, eu sou do povo Munduruku. Muito obrigada. Tudo começa a partir do dia a dia, da vivência. Quando nós acompanhamos os nossos pais, os nossos avós, quando nós observamos as pessoas mais velhas no seu dia a dia, no processo de caça, no processo de produção da nossa cultura. Por exemplo, hoje eu estou usando os artesanatos do meu povo. O meu povo, o povo Munduruku, utiliza tiara, as mulheres, a gente não usa cocá. Nós utilizamos muitas sementes, né? Nós usamos morototó, açaí. Esse processo ele se dá a partir da observação no dia a dia. Assim, a gente consegue fortalecer aquilo que nós somos. Quando nós falamos que o nosso marco ele é ancestral, nós queremos dizer que os conhecimentos que nós temos agora, que nós produzimos e que nós conhecemos, eles não iniciam nesse tempo, no tempo do presente. A nossa relação com o tempo ela é cíclica, por isso a nossa ancestralidade é super importante. Se hoje eu estou aqui falando sobre a importância da educação, é porque muitas outras mulheres me antecederam, muitos outros sujeitos que são os nossos ancestrais, os nossos mais velhos, iniciaram esse processo. Junto nesse diálogo que a gente chama de interculturalidade, a gente consegue refletir sobre o nosso passado, analisar melhor o nosso presente e fazer projeções do futuro. É por isso que nós falamos que nós, povos indígenas, temos um futuro ancestral. Dessa maneira, a gente observa o nosso meio, que é a nossa cosmogonia, analisamos as mudanças, entendemos como é que se dão os processos e junto com as novas tecnologias, a gente fortalece a nossa educação e afirma a nossa identidade enquanto povos indígenas. Nossos maiores desafios estão com relação a entender o que é território. Primeiro, a gente precisa da demarcação dos nossos territórios. Além disso, as crises climáticas, os desequilíbrios que acontecem, eles prejudicam primeiramente na nossa base. Então, hoje, manter a nossa educação, nossa arte, nossa alimentação, nossa cultura e nossa identidade está diretamente ligado à preservação, manutenção e respeito do nosso território. Para nós, povos indígenas, a primeira mulher do plano terrestre é a Mãe Terra. Então, nós precisamos entender esse grande planeta como útero de mulher e se entender como parte do processo e não como alguém que usa esse lugar como recurso. Esse hoje é o nosso maior desafio enquanto povos indígenas.
Muito bem, né, professora? A Daniele, da etnia Munduruku, ela trouxe pra gente alguns elementos da sua cultura e percebam, da sua etnia Munduruku. E como nós falamos no decorrer da aula, existem elementos que eles vão comungar, que são comuns entre todos os povos indígenas. No entanto, eles carregam características específicas na sua arte, na sua cultura, em algumas lendas, na forma de passar alguns conhecimentos, né, professora? Foi muito importante a fala dela. E é aí que vai surgir o que? A multietnicidade, né? Onde cada um vai ter o seu modo de vida, né, professora Shirley? Isso. Então, gente, assim a gente observa a importância, né, de a gente realmente desconstruir esses estereótipos que foram criados a partir dos momentos que tivemos históricos e viver realmente o atual para desenvolvermos cada vez mais, né, a partir do que? Dos povos originários, tá certo, gente? Então, assim nós finalizamos a nossa aula.